Pô, eu tava como. vendo que no mundo, das 10 universidades que mais produzem artigos científicos, 8 delas são universidades chinesas. Eu Atualmente, fiquei sim. um pouco assustado com isso, assim. Falei, caramba, 10 no mundo inteiro, mais de 160 países, 8 delas são chinesas. Estão levando a sério a Por quê? ciência, né? Vocês já se perguntaram, assim, por quê? Porque eles investiram fortemente em ciência nos últimos 20 anos. É. Se você olhar o gráfico de investimento em ciência nos últimos 20 anos, a China começa a despontar progressivamente. Eles aumentaram progressivamente o dinheiro que eles investiram na ciência nacional. E na academia vocês falam sobre isso, assim? Se a gente tivesse mais dinheiro, o Brasil estava publicando tanto quanto a China. É. Porque publicar exige dinheiro tanto para você fazer o experimento, quanto para você pagar o artigo para ser publicado. Aham. Caro, Não é de gente. graça. Sério, é caro Não é publicar assim, artigo? escrevi um negócio aqui, vou publicar. Você paga. Uma Nature da vida, sabe? Nature. Opa! Sim. 10 mil libras na época, eu não lembro agora. Hoje é libras, hoje é mais. Caro, né? Muito caro. Meu, É, muito eu caro. paguei 3 mil libras pra publicar um artigo do meu doutorado. Eu também. Nossa. mas Então, vocês- quando você tem um investimento em ciência, você consegue tanto fomentar a pesquisa em si. Aham. Então, os cientistas têm dinheiro e todos os insumos que eles precisam para fazer os experimentos, quanto eles conseguem publicar os resultados, porque eles conseguem pagar por isso. Às vezes aqui a gente acaba publicando muito em revista de baixa qualidade, baixo impacto, porque elas são mais baratas. Sim. Então, às vezes você tem até uma pesquisa que é boa, mas você não consegue pagar. Então, quer dizer que uma revista, uma publicação que tá numa revista exemplar mundial aí, não necessariamente é a melhor pesquisa. É talvez quem aí tinha o melhor são investimento. coisas diferentes. É, Porque essas- tem um crivo, né? Essas revistas grandes, assim, elas são conceituadas porque elas têm uma revisão por pares muito bem feita. Rigorosa. E aí isso O que acaba... tá lá realmente é bom. Não, acaba freando coisas, né? Ah, tá. Triando coisas. Pô, vez ou outra passa e tem artigo em The Lancet Sim, se retratando. Sim. Vez ou outra passa. Mas assim, Não é um sistema perfeito. isso é muito menos comum de acontecer nessas revistas grandes que passam por todo esse processo rigoroso do que uma outra que pagou, publicou. Eu vou te cobrar muito caro porque vai ter toda uma bancada aqui que vai analisar esse porque o meu nome é de artigo. peso e se vai eu fizer replicar, merda, o meu nome de peso vai pegar mal pra E mim. se aprovar é porque é bom mesmo o negócio. aqui porque pra pensa, colocar. Nature, Lancet, Cell, que são revistas muito grandes, Science, são revistas de muito renome. Todo cientista sabe quais são essas revistas. Sim. Da nossa área, pelo menos, né? Se acontece delas publicarem um artigo que depois elas têm que retratar, É péssimo. é péssimo pra imagem delas. Então, elas têm realmente um processo de publicação e de análise, de conferência dos resultados muito mais rigoroso do que outras revistas. Mas não é um sistema perfeito, né? Acontece de a gente ter artigos retratados dessas grandes revistas também. Mas mesmo aqui no Brasil, a gente publicando em revistas mais baratas, os nossos artigos são bons? São de qualidade? Não é porque tá numa revista barata que significa que é ruim. É porque, né, às vezes é a verba que tinha, mas assim, dá pra ter muito artigo bom, assim. Nossa, tem de tudo aqui no Porque Brasil. eu já ouvi falar que aqui no Brasil a gente tem muito artigo que está sendo revisado. Porque as pessoas foram tentar validar ali e não chegaram nos resultados que estão dentro do artigo e aí o artigo está sendo cancelado, coisa do tipo. A gente tem risco de fraude em qualquer país, em qualquer área. Aham. Porque a lógica da ciência hoje em dia virou um mercado de publicação. E esse mercado quer dizer que eu vou te dar dinheiro para pesquisa se você publicar mais artigos. E aí nem sempre você tem dados suficientes para publicar os artigos. E aí você tá sujeito a publicar qualquer coisa, publicar coisas fraudadas. Isso é uma lógica que acontece no mundo inteiro, não é uma coisa única do Brasil. Né? Aham. Não é o brasileiro que faz não, isso. Isso Tem- é uma lógica do mundo. Tipo, você tem que ter mais artigos para eu te dar mais dinheiro. E aí isso virou um mercado, né? Virou realmente um comércio de artigos científicos. Quanto tempo bem um criticado. cientista leva para publicar um artigo? Varia. Eu sei que é Depende da área. variável, assim, mas não é um negócio que o cara O faz em mínimo, uma prazo, semana. É um prazo mínimo. Pra um cara não fazer é um uma artigo, semana. Geralmente Nossa, é que depende da eu área. dediquei muito. Não, Tá, a área depende do mais simples jeito. que vocês conhecem, assim, que vocês já Por viram, exemplo- o cara conseguiu fazer um artigo em Não, eu 20 levei 3 dias. anos. Pra fazer um artigo. É o que eu imagino. É isso que eu queria ouvir, não é algo 3 anos. simples. né? Não, Porque eu é, tinha não é. o meu doutorado, eu tinha um processo, né? Então, tipo, cada etapa do meu doutorado levava à próxima etapa. E aí, só quando eu cheguei na última etapa que eu consegui reunir as informações Sim. pra ter um Aham. artigo.
Geralmente Mas existem assim. formas... Mas eu publiquei outros artigos antes disso. Por exemplo, publiquei junto com uma amiga uma revisão sistemática da literatura Ah, sim, é verdade. com base, né, de um tema. Uma revisão sistemática é aquele tipo de artigo que não precisa necessariamente coletar. Não tem experimentação, né? Não tem né? experimentação, né? Ele vai avaliar o que tem publicado na literatura e vai fazer uma análise daquilo para ver se tem risco de viés, para ver se aqueles resultados são confiáveis, para ver se as evidências legal, são robustas naquela área. Na verdade, esse é um dos tipos de artigos que são bem bons pra gente quando a gente vai fazer alguma pesquisa, porque assim, eles fizeram um resumão. Eles já sabe? fizeram o trabalho pra gente. É Isso. Se tem revisão sistemática bem feita, claro que dá pra ter revisão sistemática mal feita também. Mas Sempre dá. se tem revisão sistemática, significa que tem bastante artigo, né? Que significa que é um assunto que foi bastante estudado e tem interesse de estudo, então isso vai cada vez mais aumentar o corpo de conhecimento naquela área, né? Naquela pergunta. E vai levar para mais... Às vezes tem revisão sistemática de revisão sistemática. Acontece. Tem tanto artigo publicado, falou assim, não, vamos organizar isso aqui, vamos fazer mais uma que vai... Juntar todas. Aquela guarda-chuva lá que vai ser um ponto final. E aí, esses artigos são bem bons. E aí, não precisa fazer experimentação, dá pra fazer mais rápido, antes de 3 anos. Uhum. Mas ainda assim, é bem difícil, você tem que ler muito. Na nossa área, é muito difícil você conseguir fazer um artigo rápido. Porque eu trabalhava com bactérias e eu fazia biofilme. Biofilme é um crescimento da bactéria que ela cresce aderida em algum lugar. Normalmente a bactéria cresce livre, né? Nadando. Mas algumas bactérias conseguem grudar num lugar e ela forma um filme. Pra fazer isso no laboratório, levava 15 dias. Né? Então, tipo, eu tinha que crescer as bactérias 15 dias pra ir fazer o experimento. E eu tinha que repetir isso várias vezes. Uhum. Quando você tá trabalhando com animais... Era 12 semanas que eu tinha que no deixar o bicho mínimo na dieta. ali 4 meses que você vai ficar trabalhando com eles. Então, tudo isso é um processo longo até você conseguir ter os resultados. Muitas vezes você tem que repetir esses resultados. Aí você vai ter que analisar os resultados. Então, tipo... É demorado. Pra nossa área, geralmente é um prazo longo. Mas existem áreas que são muito mais simples mais rápidas, né? Simples não é uma palavra boa. São mais rápidas de obter resultados que você consegue publicar mais artigos por ano, por exemplo.